Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao nosso canal. Hoje trouxe para vocês essa bolsa meia-lua, muito rápida e fácil de fazer e gastando pouquíssimo material. Se você ainda não é inscrita, se inscreve e ativa todas as notificações para ficar atualizada das novidades que posto por aqui. E antes de crochetar a nossa bolsa, dá uma conferida na descrição do vídeo. Eu vou deixar a lista de materiais utilizados e outras informações. Vamos dar início à nossa bolsa com 45 correntinhas. Então, eu faço aqui um ezinho para fazer o nó corrediço. Puxo o meu fio com a agulha. E esse nó corrediço vai ser a nossa primeira correntinha. Então, vou fazer aqui 45 correntinhas. Finalizadas 45 correntinhas, vamos trabalhar aqui do lado avesso das correntinhas, pegando essas alcinhas aqui de trás, sem pular nenhuma alcinha. Eu venho direto aqui nessa primeira alcinha, puxo aqui o meu fio do novelo, fiquei aqui com duas alcinhas. E essa alcinha aqui, eu vou passar dentro dessa fazendo um ponto baixíssimo. Então, esse primeiro ponto, eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, venho na próxima alcinha e vou fazer um ponto baixo. Prosseguimos, então, fazendo um ponto baixo para cada alcinha, até obter 43 pontos baixos. Completamos, então, os 43 pontos baixos. Me sobrou aqui uma correntinha, então nessa correntinha eu vou colocar um ponto baixíssimo, igual fizemos lá no início. Puxo aqui o meu fio e fecho aqui a minha alcinha. E nessa primeira carreira ficamos com um total de 45 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 2, então sem fazer nenhuma correntinha eu viro o meu trabalho, passo aqui esse fio que a gente iniciou as correntinhas por cima da minha agulha. Venho agora no segundo ponto, né, que é o ponto baixo. Ó, observem que aqui a gente fez o ponto baixíssimo e aqui é o ponto baixo. Então, vou vir aqui no meu segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Volto aqui no mesmo ponto onde eu acabei de fazer o ponto baixo e faço mais um ponto baixo fazendo um aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo até obter 7 pontos baixos depois do meu aumento. 5, 6... e o sétimo ponto. Então, fico aqui com 7 pontos. Faço um aumento no próximo ponto. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou trabalhando um ponto para cada ponto até ter os 7 pontos. Então, eu vou repetir essa sequência de 7 pontos e um aumento por mais 3 vezes. Vou ficar com um total de 5 vezes com essa repetição. Fiz aqui os meus 7 pontos, então me sobrou aqui 2 pontos. No próximo ponto vou fazer um aumento e no próximo ponto, que é o último ponto, faço um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira com 49 pontos no total. Prosseguimos para a carreira de número 3. Então, sem fazer nenhuma correntinha, eu viro meu trabalho. Pulo esse primeiro ponto, venho no meu segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. E nessa carreira eu vou fazer um ponto para cada ponto até obter 45 pontos baixos. Finalizei meus 45 pontos, então fiz um ponto baixo para cada ponto, me sobrou aqui um ponto e nesse ponto vou fazer um ponto baixíssimo, ficando com 47 pontos no total. Prossigo para a carreira de número 4, viro meu trabalho,
pulo o meu primeiro ponto, venho no meu segundo e faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Faço mais um ponto no mesmo lugar, ficando aqui com um aumento. Venho para o próximo ponto e faço um ponto para cada ponto até obter 8 pontos baixos. 4, 5, 6, 7 e 8. Fiquei aqui com 8 pontos. Venho no próximo ponto, faço um aumento. Depois do meu aumento, eu vou fazer um ponto para cada ponto, até ficar com 7 pontos baixos. 4, 5, 6 e 7. Faço um aumento. Faço mais 7 pontos baixos. Um aumento. Eu já fiz 7 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Vou fazer por mais uma vez. Depois do meu aumento, faço um ponto baixo para cada ponto, até obter 8 pontos baixos. Faço um aumento e finalizo a minha carreira com um ponto baixíssimo. E com um total de 51 pontos nessa quarta carreira. Então, observem que tá dando uma arredondada aqui por causa dos pontos baixíssimos, né, que a gente está fazendo no final da carreira. Prosseguimos para a carreira de número 5. Viro meu trabalho, sempre com o fio aqui por trás da minha laçada, tá? Então, pulo o meu primeiro ponto, venho no meu segundo e faço um ponto baixíssimo. Vamos sempre iniciar com um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e prossigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até obter 47 pontos. Finalizados 47 pontos de ponto sobre ponto, venho no meu último ponto e faço um ponto baixíssimo. Ficamos com 49 pontos nessa carreira de número 5. Viro meu trabalho, vou para a carreira de número 6, pulo meu primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Venho no próximo ponto e vou fazer um ponto sobre ponto até obter 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz meus 10 pontos, agora faço um aumento. Depois do meu aumento, vou fazer 7 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Depois do aumento, faço um ponto para cada ponto, ficando com os meus 10 pontos. Finalizados os meus 10 pontos, me sobrou aqui um ponto, faço um ponto baixíssimo. Nessa carreira de número 6, ficamos com um total de 51 pontos. Prosseguimos para a carreira de número 7. Então, eu viro meu trabalho,
pulo meu primeiro ponto, venho no meu segundo, faço um ponto baixíssimo, faço um ponto baixo para cada ponto, até obter um total de 47 pontos. Finalizada a minha carreira de número 7, fiz aqui os meus 47 pontos, né, na volta. Agora venho aqui no meu último ponto e faço um ponto baixíssimo. Viro meu trabalho da direita para a esquerda. Pulo esse meu primeiro ponto, venho no meu segundo, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar igual trabalhamos na carreira de número 6. Faço 10 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabalhei meus 10 pontos, faço um aumento. Agora, trabalho 7 pontos depois desse aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faço um aumento. Faço mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faço um aumento. Então, aqui eu já fiz um aumento e 7 pontos 2 vezes. Vou fazer mais uma. Faço 7 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um aumento. E agora eu faço os 10 pontos finais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz os meus 10 pontos, agora faço meu ponto baixíssimo. Agora, vamos para a carreira de número 9 e vamos repetir o que fizemos na carreira de número 7. Viro meu trabalho. Pulo meu primeiro ponto, venho no meu segundo, faço um ponto baixíssimo. Assim. Agora, eu faço aqui um ponto para cada ponto, né? Até obter os meus 47 pontos. Fiz os meus 47 pontos, agora faço meu ponto baixíssimo. Então, como vocês podem observar, o que a gente fez na carreira de número 8 e número 9 foi repetição do que a gente fez na carreira 6 e 7. Então, nós vamos prosseguir, tá? Até a carreira 19, intercalando, né? Fazendo a repetição da carreira 6 e 7. Então, a gente finalizou a carreira 9, repetindo a carreira 7. E agora a gente vai para a carreira 10 e repete a carreira 6. Então, vai intercalando uma carreira e outra, repetindo a carreira 6 e 7. Então, para ficar melhor de vocês entender essa parte, né, e não ficar tão confuso, na sexta carreira eu fiz um ponto baixíssimo, 10 pontos baixos, um aumento de pontos baixos, 7 pontos baixos, um aumento de pontos baixos. Então, nós vamos repetir 7 pontos e um aumento por 3 vezes. Aí, depois eu fiz 10 pontos baixos e um ponto baixíssimo. Fiquei com 51 pontos no total.
Na 7ª carreira, eu fiz um ponto baixíssimo, 47 pontos, um ponto baixíssimo. Ficamos com 49 pontos. Então, nós vamos repetir a carreira número 6 na carreira número 8, a carreira número 7 na carreira número 9 e assim por diante, intercalando as carreiras, ó. E vamos fazer isso até a carreira de número 19. Finalizei aqui as minhas carreiras, fiz aqui até a carreira de número 19. Então, eu fui intercalando uma carreira de aumento com uma carreira sem aumento. Então, vamos prosseguir para a carreira de número 20. Então, eu viro o meu trabalho, pulo o meu primeiro ponto, venho no meu segundo e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer um ponto para cada ponto até obter 45 pontos. Feitos os 45 pontos, venho no meu último ponto e faço um ponto baixíssimo. Ficamos com um total de 47 pontos nessa carreira de número 20. Então, eu viro meu trabalho e prossigo para nossa última carreira, carreira de número 21. Então, pulo meu primeiro ponto, venho no meu segundo e faço um ponto baixíssimo. Depois venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixo para cada ponto até obter 43 pontos. Feitos os 43 pontos, finalizo aqui o meu último ponto com um ponto baixíssimo. Então, está finalizada a nossa primeira parte aqui da bolsa. Agora, eu vou tirar as medidas para vocês. Então, eu fiquei aqui com 30 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. Então, vocês vão arrematar o fio e fazer outra base igual a essa. Eu já estou aqui com a minha segunda base pronta. E vocês vão voltar o vídeo e repetir o mesmo processo que fizemos na primeira base. Vamos fazer a costura do zíper. Eu vou utilizar esse zíper aqui. Tô aqui com o cursor. E esse meu zíper tem 25 centímetros. Então, nós vamos costurar aqui nessa parte, que é a abertura da bolsa. Vou posicioná-lo deixando aqui um espaço, tá? Esse espaço aqui vai ter uns 3 centímetros, aproximadamente 3 centímetros. Vou pegar aqui minha fita métrica. Vou medir aqui uns 3 centímetros, que vai dar mais ou menos uns 6 pontinhos, tá? Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta a partir desse primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego o marcador. Marco aqui esse pontinho, esse sexto pontinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. E aqui do outro lado também, tá? Separo aqui 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Marco aqui no sexto. Então, aqui nós vamos destacar o nosso zíper, né? Eu vou costurar aqui essa parte. Então, eu posiciono aqui na abertura da minha bolsa. Coloco aqui um alfinete, ó. Vou colocar a pontinha do meu zíper bem aqui, um pouquinho antes aqui do meu marcador, tá? Coloco, posiciono ele aqui no meio, centralizo, né, aqui no meio. Vou centralizar o meu zíper aqui no meio e coloco o alfinete. Vou colocando aqui na outra ponta, sem puxar muito aqui o meu zíper. Deixo ele um pouquinho folgado.
eu vou posicionando aqui com os alfinetes para a costura. Super alfinetado, e eu vou utilizar a agulha aqui e linha invisível para efetuar a costura. Já tô aqui com a minha linha na agulha, fiz um nozinho aqui na ponta e vamos dar início aqui à costura. Então, eu faço a costura da seguinte forma. Eu pego aqui do lado avesso, saio aqui entre os pontos, né? Entre os pontos baixos. Puxo o meu fio, ajeito aqui o meu fio para ele não ficar repuxado. Tirar o alfinete. Ajusto aqui o meu zíper, deixo ele rente aqui aos meus pontos. Coloco aqui no meu próximo ponto, ó, no ponto baixo, e vou fazendo essa costura de vai e vem. Então, vou fazendo essa costura até o final, né, de vai e vem. Vou adiantar aqui a minha costura, tá? Não tem segredo essa costura, é uma costura de vai e vem. E já retorno com vocês. Finalizando aqui a primeira costura, eu vou passar aqui a agulha aqui pro outro lado, que eu vou fazer outra costura, tá? Vou fazer uma segunda costura, então dou alguns pontinhos aqui nessa ponta, né? Passo algumas vezes. Então, pego aqui no meu zíper e na minha base, tá? Sem sair lá do outro lado com a agulha, e puxo aqui a minha agulha, sempre ajustando aqui o meu fio, para que ele não fique embolado aqui no meu zíper. E assim eu vou repetindo esse processo, tá? Então, vou dar uma adiantada aqui, assim como na outra costura, e já retorno com vocês. Estou finalizando a costura, estou fazendo aqui mais uns pontos, e aqui eu tenho a ponta do início, né? Então, vou amarrar essa ponta com a outra, fazendo assim o arremate aqui da costura. Vou repetir a mesma costura que fiz nessa base, nessa outra aqui, tá? Alfineto aqui o meu zíper, lembrando de deixar aqui o espaço de 6 pontos, né? Pra costura do zíper. Vou fazer a costura aqui do meu e já retorno com vocês. Prontinho, já costurei aqui o meu zíper, né, na outra base. Agora eu vou colocar aqui o meu cursor, que é um pouco desafiadora essa parte. Dá um pouquinho de trabalho, mas com paciência a gente consegue colocar, tá? Então, eu centralizo bem aqui as minhas duas partes, para que o zíper não fique torto. Verifico aqui, ó. Pego aqui as minhas pontinhas. Coloco o meu cursor aqui nessa ponta. E agora, insiro essa parte do outro lado do cursor. Zíper colocado, ó. A gente fecha ele aqui. E agora eu vou dar uns pontinhos aqui nessa parte do zíper, tá? Com agulha e linha de costura. Eu vou passar aqui uma costura nessa parte. Passo aqui a minha linha várias vezes, só para não correr o risco do zíper soltar, tá? Então, a gente tá fazendo um terminal aqui pro zíper. Eu vou costurar aqui também no início, tá? Agora, vamos fazer a costura da nossa bolsa. Eu já fiz o arremate da ponta da costura, porque depois vai ficar um pouco difícil de fazer esse arremate, para que ele fique lá do lado do avesso, né, de dentro da bolsa. Então, eu venho aqui no meu pontinho do marcador e passo aqui esse fio. Retiro aqui o marcador e puxo aqui todo o meu fio.
Agora, venho no próximo ponto, né? No ponto lá da outra base, do outro lado. Aqui no ponto do marcador. Retiro também esse marcador. Venho aqui no primeiro ponto, tá? Do outro lado, onde a gente inseriu a linha, né? Vou sair aqui no mesmo ponto. Então, coloquei aqui ponto com ponto. Puxo. Venho no meu segundo ponto da outra base, do outro lado. E venho no meu segundo ponto dessa base aqui da frente. Opa, minha agulha enganchou aqui no fio. Lembrando que é sempre pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Então, eu puxo, enganchou aqui de novo. Ó, insiro aqui no ponto, né, no segundo ponto. Puxo aqui. Eu vou ajustar aqui pra ficar bem apertada aqui essa costura. Então, pego no próximo ponto da minha base, né, no terceiro ponto, e pego no terceiro ponto dessa base da frente. Então, vou pegando ponto com ponto das bases e fazendo aqui a minha costura. Vamos fazer aqui a costura da lateral, tá? E essa lateral a gente vai pegar carreira com carreira. Então, eu pego aqui nesses pontinhos dessa carreira. Vou pegar aqui duas alcinhas desse ponto. Puxo aqui o meu fio. Puxo bem para fechar essa ponta. Venho na minha segunda carreira, né? Da minha base, pegando sempre duas alcinhas. E pego aqui a minha segunda carreira dessa base aqui da frente. Pego as duas alcinhas e puxo aqui o meu fio. Então, prossigo fazendo essa costura, né? Pegando carreira com carreira, até chegar aqui nessa ponta. Eu vou colocar um marcador aqui, nesse primeiro ponto dessa base e no primeiro ponto da outra base. Cheguei aqui no meu marcador. Eu vou colocar um marcador aqui também nessa outra ponta, só pra gente se localizar na costura, né? E não pular nenhum ponto. Prossigo aqui com a minha costura. E essa costura desse lado eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz a costura lá do início. Então, pego aqui o meu primeiro ponto dessa base do outro lado, primeiro ponto dessa base aqui da frente e puxo o meu fio. Lembrando que é pegando as duas alcinhas do ponto. Então, vou pegando aqui ponto com ponto, igual fizemos aqui, até chegar lá no meu marcador. Aí, repito a mesma costura que fiz também na lateral, tá? Pegando carreira com carreira. E quando chegar lá na pontinha, repito também a mesma costura, tá? Pegando sempre ponto com ponto. Eu vou adiantar aqui a minha costura, tá? Vou costurar aqui toda a minha bolsa. Vou costurar aqui na lateral e aqui na pontinha também e já retorno com vocês. Finalizei a minha costura. Eu vou abrir aqui o zíper para vocês verem aqui por dentro, né? Como que fica. E o zíper fica bem fácil para abrir também. Então, vou reservar essa parte para a gente fazer a alça. Já dei início aqui às minhas correntinhas da alça. Eu fiz um total de 60 correntinhas e eu vou trabalhar aqui do lado avesso das minhas correntinhas. Vou pular a primeira, vou vir aqui na minha segunda alcinha e fazer um ponto baixíssimo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo para cada alcinha aqui da minha correntinha. Estou chegando aqui no meu último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu faço uma correntinha, viro aqui a minha alça, pulo a primeira correntinha,
Venho aqui na alcinha do meu ponto, né? Na alcinha aqui da frente. E faço um ponto baixíssimo. Tá? Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, pegando somente na alcinha de trás. E vamos colocando um ponto baixíssimo para cada ponto. Então, vou fazer essa carreira e mais 3 carreiras, ficando com 5 carreiras no total. Finalizei aqui a minha alça, fiz no total 5 carreiras. Vou deixar aqui 30 centímetros para fazer a costura. Antes de fazer a costura da minha alça, eu vou fazer o cordão, né, para fazer aquele acabamento na nossa bolsa. Então, fiz aqui 100 correntinhas e vou trabalhar aqui do lado avesso também, tá? Fazendo pontos baixíssimos. Eu vou fazer somente uma carreira aqui de pontos baixíssimos, pegando aqui nas alcinhas de trás, um ponto para cada alcinha. Então, vou fazer 2 cordões desse, tá? Tô fazendo aqui o primeiro e vou fazer mais um. Agora sim, vamos efetuar a costura aqui da nossa alça. Com esse fio maior, né, que a gente reservou, eu vou utilizar a agulha de crochê mesmo para fazer a costura. Então, eu insiro aqui minha agulha nessa parte aqui, nessa ponta, né, da bolsa, puxo. Insiro aqui na minha alça, insiro aqui nessa ponta e vou puxando o meu fio, fazendo assim a costura. Se vocês preferirem fazer com agulha de tapeceiro, pode fazer com agulha de tapeceiro também. Então, vou fazer aqui uma costura até que a minha alça fique bem firme. Finalizada a minha costura, a minha alça tá bem firme aqui, ó, com a costura. Então, não tem problema se ficar, não ficar perfeita aqui a costura, tá? Que eu vou fazer um acabamento aqui depois, lá com o cordão. Então, eu puxo aqui esse fio maior pra cá e vou amarrar com essa ponta aqui menor. Como eu disse, nós vamos fazer o acabamento com cordão, então não tem importância aqui muito um acabamento perfeito, tá? Agora, repito a mesma costura que fiz lá do outro lado. Então, pego aqui um pedaço de fio e faço a mesma costura. Finalizei a costura da minha alça, agora eu vou fazer o acabamento aqui enrolando o meu cordão. Então, eu vou simplesmente enrolar aqui nessa parte, né, que a gente deixou de espaço aqui no zíper. Eu vou escolher esse lado de cá para ficar pra frente, né, aqui da minha bolsa. Rolo nessa parte onde a gente deixou, né, sem costurar o zíper. Vou enrolando até cobrir a parte da costura, né, da alça. Com a linha invisível e agulha, eu vou costurar aqui a ponta inicial aqui do meu cordão. E depois vou costurar a ponta aqui de cima do meu cordão. Então, vou passando, dando uns pontinhos aqui com a minha agulha, tá? Então, eu repito essa costura, né, pra prender aqui o meu cordão lá do outro lado também. Finalizei aqui, então, os acabamentos, ó, enrolei aqui o meu cordão e fiz aqui a costura. Fica bem imperceptível a costura, né, porque fica aqui por baixo, né, do cordão. Coloquei aqui a minha etiquetinha já com a minha logo. Então, assim a gente finaliza mais uma videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, deixa o seu like, compartilha para que cheguem mais pessoas. Deixa aqui seu comentário se vocês gostaram dessa videoaula. Até o próximo vídeo. Tchau!